Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Se abrir bem no meio da sua Bíblia, é Salmos, aí você vai Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, e aí depois Lamentações e Ezequiel. 47, todos acharam? Amém? Vou ler com os irmãos a partir do versículo 1. Está escrito assim: Depois disto me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa até ao sul do altar. E me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pela cintura. E mediu mais 1000 côvados e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deveriam se passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar a pé. E disse-me: Filho, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, mas serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor. Palavra viva, verdadeira, poderosa e eficaz. Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de se mover, Senhor, em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de falar, de agir, de tocar em cada vida, em cada coração. Enquanto, Senhor, a Tua palavra é pregada, enquanto a Tua palavra é ministrada, e que o Senhor coloque as Tuas palavras na minha boca, e que eu não venha de nenhuma maneira diminuir ou interferir ou atrapalhar aquilo que o Senhor quer falar, mas que somente a Tua voz se ouça, Senhor, neste momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Águas que saíam do santuário, diz a palavra de Deus. Desde o capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, Deus está mostrando para o profeta Ezequiel a restauração
do templo. O Senhor está levando ele está medindo, ele está contemplando, ele está vendo a restauração de Deus sobre o templo que estava em Jerusalém. Essa é uma restauração profética. Deus está mostrando aquilo que Deus vai fazer através do seu Espírito Santo, aleluia. Não somente, aleluia, ali depois do cativeiro, que Ezequiel é um profeta do cativeiro. Não somente depois do cativeiro o templo seria restaurado, erguido como foi, e chegou até ali nos tempos de Jesus, tem o templo de novo de pé, mas Deus está falando principalmente de algo profético para o seu povo, para a nação de Israel. E a palavra de Deus declara que nós somos o povo de Deus, nós somos Israel. O apóstolo Paulo fala que o Senhor Jesus Cristo, na sua carne, desfez a inimizade que existia entre o judeu e o gentio. A palavra de Deus declara que em Cristo, dos dois, ele fez um povo só. Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus nos nossos dias. Aleluia! A igreja é o povo de Deus, que Deus comprou, que Deus separou. Se a gente for lembrar, né, Deus escolhe um povo, Deus escolhe Abraão, e Deus começa a trabalhar com a sua descendência, e este povo, aleluia, vai se chamar os filhos de Israel, o povo eleito, o povo amado, o povo fiel. Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo nós fomos eleitos, aleluia, nós fomos amados, nós fomos chamados, nós que não éramos povo, nos tornamos povo de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós recebemos o Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, e quando nós o recebemos nas nossas vidas, nós recebemos o poder e nos transformamos, não por nós mesmos. Isso é obra e ação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito. Então nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos o Israel de Deus. E esta restauração que Deus está falando, e aqui Deus está falando aqui, aleluia, do mover do seu Espírito Santo. Porque estas águas, elas saem do trono de Deus, aleluia. Elas não vêm de um lugar, elas não vêm de uma nascente qualquer, mas estas águas saem do trono de Deus, aleluia. E estas águas chegam no santuário, aleluia. Por isso você está aqui na igreja, por isso você não pode deixar de vir da igreja, porque na visão do profeta a água está no santuário, aleluia. A água está na igreja, a água está fluindo, porque o mover de Deus está na igreja, o propósito de Deus é na igreja. Por isso a palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar. Não dá para mim ser crente na minha casa, não dá para mim ser crente fora da comunhão do corpo de Cristo, porque as águas estavam fluindo do santuário, e estas águas estavam, aleluia, percorrendo um caminho, aleluia. E ali então, aquele homem, ele fala, mas é um anjo de Deus que foi enviado ali para estar junto com Ezequiel. Ele leva ele, no verso 3, aleluia. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, águas que me davam pelos tornozelos. E aí eu estava lendo, meditando, e o Espírito Santo foi me falando: águas pelos tornozelos, pouca profundidade. Pessoas que têm pouca profundidade, é um novo convertido, ou é aquela pessoa que aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas que a sua vida espiritual não se desenvolveu. Ele não cresceu na fé, como Paulo fala: olha, vocês deveriam comer alimento sólido, mas eu não posso dar alimento sólido para vocês, porque vocês ainda são meninos na fé, são crianças na fé. Você tem que tomar leite. O Pedro está ali e só leite. Dá para dar feijoada para o Pedro agora? Não, o Pedro é recém-nascido, não tem nem um mês de vida. Não pode dar feijoada para ele, vai fazer mal. Pode dar alguma outra comida para ele? Não, vai fazer mal. Agora é só o leite materno para ele. Mas tem pessoas que espiritualmente ficam estagnados, ficam ali só com as águas pelos tornozelos, tem pouca profundidade nas coisas de Deus, pouco entendimento das coisas de Deus, porque leem pouco a Bíblia, porque oram pouco, porque tem pouca comunhão com Deus. Tem pessoas assim, a igreja está cheia de pessoas assim, estão nas águas pelos tornozelos, tem pouca profundidade, pouco entendimento das coisas de Deus, porque não se aplicam como deveriam se aplicar.
Porque não buscam como deveriam buscar, porque não se envolvem com Deus como deveriam se envolver. É aquelas pessoas que só lêem a Bíblia quando está na igreja, só ora quando está na igreja, só adora a Deus quando está na igreja, só busca a Deus quando está na igreja. Profundidade pequena, rasos na fé, rasos no entendimento, rasos no conhecimento, rasos no seu relacionamento com Deus. Quando deveriam buscar mais. E ali diz a palavra do Senhor, aleluia, lá em Mateus, eu quero abrir com os irmãos qual é o perigo de você ficar com a vida espiritual rasa. Quero levar para vocês para Mateus capítulo 13, a partir do versículo 20. Jesus vai contar a parábola do semeador, todos conhecem. Jesus diz, o semeador saiu a semear, e ele foi lançando a sua semente. Uma parte daquela semente caiu à beira do caminho, e aí vieram as aves dos céus e comeram a semente não germinou, a semente não nasceu. São pessoas que têm o coração duro, que ouvem a pregação do Evangelho, mas que não aceitam o Senhor Jesus Cristo. A palavra não faz qualquer efeito neles, coração duro, já ouviu a mensagem muitas vezes, já foi na igreja, já falaram de Jesus para ele, mas ele não quer saber de nada, coração duro, não quer saber. Esse não tem água para lugar nenhum, está no seco. Não tem água nem nos arteiros. Mas e aquele que tem pouca profundidade? Aí eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 20. Onde Jesus fala assim, Jesus está explicando a parábola. Ele diz assim, porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pessoas que têm pouca profundidade com as coisas de Deus, não tem raiz profunda. A raiz não teve condições, porque está cheio de pedra, entre pedregais. E o que é isso? Angústia, perseguição. E aí quando começa a ter as lutas, por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, essa pessoa, muitas vezes, para no meio da sua caminhada. Por quê? Porque não desenvolveu raízes profundas. Verso 22, Jesus fala também de outro tipo de pessoa e não tem profundidade, é o que foi semeado entre espinhos. É o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Ele não desenvolve uma vida com Deus, porque ele está preocupado com as coisas desta vida. Os cuidados deste mundo é que ocupam toda a mente dele. É aquela pessoa que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, mas ele pensa, não, peraí. Não, isso que o pastor está falando, eu não posso aplicar na minha vida, não. Eu tenho uma vida no mundo aqui, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso viver, eu preciso dar meus pulos. É a pessoa que ouve a palavra, mas ele não dá o crédito necessário para a palavra de Deus. Ele tem uma separação entre a vida secular e a vida espiritual. E ele dá mais valor nas coisas materiais, porque ele fala, não, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que vestir, eu tenho que viver, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que conquistar coisas materiais, só se preocupa com as coisas materiais, e é isso que Jesus está falando no verso 22, os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas. O que faz isso? Sufoca a palavra de Deus e torna ela infrutífera. Pessoa que só pensa, apóstolo Paulo fala, se a nossa esperança no Evangelho, se a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança da nossa salvação é somente para esta terra, é somente para esse tempo presente, somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. Por que, pastor, os mais miseráveis de todos os homens? Você pensa em alguém que é colocado num lugar, e naquele lugar existem várias portas, mas aonde ele está, não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem nada. Ele é colocado naquele lugar, ele olha para as portas, e na porta está escrito comida,
na porta está escrito água, nas portas estão escritas as coisas, mas ele não vai até lá, porque ele fica pensando, não, será que se eu abrir aquela porta, será que vai ter comida ali? Será que não vai ter nada ali atrás que vai me envenenar, que vai me prejudicar? Então ele fica ali, ele definha e morre de fome, de sede, porque ele não tem coragem de abrir aquela porta e de explorar aquilo que está lá. É a pessoa que vem para a igreja, é a pessoa que aceita o Senhor Jesus, ele tem a palavra de Deus, ele tem o reino dos céus, mas ele fica pensando, não, peraí, eu tenho que trabalhar todo dia. Irmão, não é errado trabalhar não, tá? O que eu quero que você entenda são as prioridades. Quando a gente coloca o reino de Deus em segundo plano, quando a gente chega em casa com a nossa Bíblia, e a gente põe lá na estante, ó, está lá na estante, e a gente só vai lembrar dela no dia que for vir no culto. Aí no dia que vir no culto, às vezes fica procurando, meu Deus, cadê minha Bíblia? Cadê minha Bíblia? Passou a semana inteira, não abriu a Bíblia. Passou a semana inteira, não se preocupou em se alimentar das coisas espirituais. E hoje em dia está numa moda que a maioria, muitos crentes não querem nem carregar a Bíblia mais. É errado, irmão. Carrega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Eu sei que tem Bíblia no celular hoje, não tem problema. Você pode ler a Bíblia no seu celular. De repente você vai para o trabalho, você não pode levar a sua Bíblia para lá. Mas antigamente a gente levava a Bíblia para o trabalho. Eu sou um que já levei a Bíblia para o trabalho. O pessoal olhou e achou legal? Não, fui zombado. Faziam brincadeirinhas comigo, mas eu levei a minha Bíblia para o trabalho. É pessoa que muitas vezes hoje em dia, as pessoas não querem mais compromisso com a palavra. Tenha compromisso com a palavra, irmão. Coisa bonita quando eu saio de manhã cedinho, domingo de manhã, você olha, vários irmãos com a Bíblia debaixo do braço, vão para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que são irmãos, por quê? Está com a Bíblia debaixo do braço. Agora quem sai e não está com a Bíblia, aí a gente não sabe, não sei quem é. Não sei se é servo, se não é, se está indo para a igreja, se não está indo. Mas se está com a Bíblia do braço, oh, glória a Deus, aleluia. Eu passo, eu vou dando glória a Deus. Quando eu vou buscar a irmã Lúcia e o CIE, a gente passa numa rua, a irmã Katsumi já viu, e tem uma senhorinha que está sempre no portão da casa dela, no caminho de lá para cá, com a Bíbliazinha assim, ó. Acho que ela está esperando alguém vir pegar ela. E aí toda vez que a gente passa lá, ela dá a paz do Senhor, estende a mãozinha dela, paz do Senhor, uma senhorinha de idade. E eu dou paz do Senhor para ela. Porque eu sei que ela é uma serva de Deus, ela está com a Bíblia lá, ela está esperando alguém buscar ela. E de alguma maneira o Espírito Santo tocou nela, não sei se é por causa da gravata, ela dá a paz do Senhor. E eu a paz do Senhor para ela. Passo lá, saldo ela, ela me salda e a gente vai. Mas, irmão, você tem que não deixar as coisas de Deus, só vou orar, ou na igreja, ou só quando eu estou com algum problema, aí eu me lembro, eu vou orar. Não, irmãos. Eu só vou buscar a Deus se eu tenho uma necessidade. De oração não é 190, né? Ou qual que é o resgate, né? 191, sei lá, 193, né? 193, SAMU, não sei lá, não sei esses números. Eu lembro o 90 que é da polícia. Não é, oração não é assim. Só na emergência que você vai falar com Deus. Só na necessidade que você vai buscar o Senhor. Não, isso dá pouca profundidade na tua vida. E Jesus nos mostra aqui em dois exemplos, no verso 21 e no 22, de vidas que não desenvolveram raízes profundas, estão em perigo. Perigo de sucumbir no meio das lutas, porque não tem força para resistir no dia da luta, no dia da adversidade, no dia mau. Ou perigo de focar só nesse mundo e esquecer da vida espiritual, também vai ser prejudicial. Então esse é o perigo de você ficar uma vida espiritual rasa. Voltando lá para Ezequiel, as águas não podem ficar só nos seus artelhos. Por isso no verso 4, ele mede mais 1000 côvados, aquele servo de Deus, o anjo do Senhor, e faz passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E aí no mesmo verso 4, ele mede outra vez mais 1000 côvados e faz chegar em águas que dão pela cintura. Algumas Bíblias dizem aí pelos lombos, é a região da cintura. Joelho, cintura, são águas mais profundas. Um pouquinho mais, desenvolveu um pouquinho mais, saiu do leitinho, começou a entender que precisa buscar um pouco mais,
que precisa se consagrar um pouco mais. Ele já entendeu que ele tem que ler a palavra de Deus na casa dele. Ele já entendeu que ele tem que orar na casa dele. Ele já entendeu que ele tem que buscar ao Senhor, não só no momento da necessidade, mas ele tem que buscar ao Senhor também para adorar, também para buscar crescer na sua vida espiritual. Ele tem um pouco mais de entendimento, porque ele lê um pouco mais a palavra de Deus. Ele não lê só no culto, ele procura ler em casa. Ele não ora só na igreja, ele procura ler a sua Bíblia, orar em casa, ele procura comunhão com Deus também na sua casa. Cresceu um pouco mais, mas e aí, tá bom, é o suficiente? Não. Porque Deus quer sempre mais. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Não é para a gente estacionar na nossa vida espiritual. Não é para a gente provar um pouquinho e parar, não. É para a gente crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Conheçamos e prossigamos. Provérbios 4,18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Quando você levanta bem cedinho, como é que está a luz? Como é que está a luz do sol? Se você levanta muito cedo, ainda está escuro. Você não sabe se está amanhecendo, se está de noite. Às vezes eu levanto, às vezes eu vou orar, está tudo escuro. E às vezes dá uma curiosidade: que horas são agora? Aí eu vou olhar no relógio. Entre a meia-noite e mais ou menos às 5 da manhã aqui no Brasil, não tem diferença nenhuma no céu. Está tudo escuro, do mesmo jeito. Do mesmo jeito está escuro à meia-noite, está escuro do mesmo jeito às 4 da manhã, às 5 da manhã. Não tem diferença nenhuma, está tudo escuro. Se sair na rua, está tudo escuro. Mas daqui a pouquinho, vai passando os minutinhos, 5 e pouquinho, o céu, você não vê o sol ainda, mas o céu começa a ficar claro. Um lado do céu começa a ficar mais claro. Um lado do céu começa, você já vê o colorido, você já não vê só aquela escuridão. Você começa a ver uma cor meio avermelhada. De repente, vai ficando mais azul. De repente, o sol começa. E a Bíblia diz que a nossa vida tem que ser como o quê? Como a luz da aurora. A luz da aurora para? Não. Ela vai, o sol vai crescendo. O sol nasce, ele vai. E a Bíblia diz, aqui em Provérbios, diz que tem que ser como o dia perfeito. O dia perfeito é quando está aqui, ó, meio-dia. Aqui, ó, com toda a sua força, com todo o seu calor para nós. É assim que tem que ser a nossa vida. Você não pode parar na tua caminhada com Deus. Você estava nas trevas, você foi chamado para a verdadeira luz. A luz de Deus começou a raiar no teu coração e na tua vida no dia que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. Essa luz tem que continuar crescendo. Tua busca tem que continuar maior. A tua intensidade na tua vida espiritual tem que crescer. Tem que desenvolver, aleluia. Lucas 9, 57 a 62. Vamos ler lá, que Jesus vai nos ensinar. Já é de Lucas capítulo 9. Jesus está falando sobre os seus discípulos. E ele diz: aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a tua cabeça. E disse a outra, aí é Jesus que está falando: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Olha o que Jesus está falando. Todos eles tiveram aquele ímpeto, aquela decisão de seguir a Jesus. Todos aqueles ouviram a mensagem e entenderam: Ele é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o Redentor. Eu tenho que seguir a Ele, eu tenho que aprender dEle, eu tenho que caminhar com Ele. Mas o que aconteceu? O primeiro, quando Jesus disse: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí ele falou: não, isso aí não é para mim não.
Ah, isso aí não é para mim, não. Aí a gente lembra da parábola do semeador. Quando a semente cai entre os espinhos, o que acontece? Jesus diz que os cuidados desta vida. Isso é um cuidado dessa vida. Não, como é que é? A raposa não tem covil, a ave do céu não tem ninho, o filho do homem não tem onde reclinar. Não é isso que eu estou buscando, não. Eu quero conquistar, eu quero crescer. Se eu tenho uma casa, eu quero ter 2 casas. Se eu tenho um carro, eu quero ter 2 carros. Se eu tenho tanto no banco, eu quero multiplicar aquilo lá. Eu quero ser igual Salomão. Negócio de não ter expectativa nenhuma nessa terra não é para mim, não. Não serve para ser discípulo de Jesus. Disse outros: Senhor, deixa-me primeiro que eu vá enterrar meu pai. É errado ter cuidado com a nossa família? Não. Mas o que Jesus está mostrando? É errado colocar a tua família na frente do Evangelho. Jesus vai dizer em outra oportunidade: aquele que não deixar sua casa, seus pais, seus irmãos, até mesmo sua mulher e seus filhos por amor de mim, não é que você tem que abandonar todo mundo. Quer dizer que nada disso pode estar na frente te impedindo de você viver a tua vida com Deus. Porque tem pessoa que, em primeiro lugar, está os relacionamentos familiares, depois Jesus. Está errado. Para uns está em primeiro lugar, está a mãe, está o pai, está os irmãos, está os parentes, está em primeiro lugar. Para outros é o marido, é a esposa, são os filhos que estão em primeiro lugar. Não é Jesus que está em primeiro lugar. Esse é o erro. Não é para a gente abandonar ninguém. Não é para a gente desprezar ninguém. É para a gente não colocar as pessoas no lugar do Senhor Jesus. Ele é mais importante. Por isso que Jesus falou: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quer dizer, não deixa isso te atrapalhar de você servir ao Senhor, não. É isso que Jesus está falando. O outro diz: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. Quer dizer, eu vou, mas qualquer coisa eu volto para trás. Aí Jesus disse: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Você tem que, o teu compromisso maior tem que ser com Deus. É com o Evangelho. Não dá para você assumir um compromisso com Deus, de viver uma vida com Deus, e aí de repente você fala: não, peraí, hoje eu não posso, não, hoje eu não vou, porque eu tenho outros compromissos. Não, aí Jesus não está em primeiro lugar na nossa vida. E Jesus falou que é perigoso, por isso que é perigoso você parar na sua caminhada. Água no joelho, água na cintura, não é o que Deus quer para você, Deus quer mais. Voltando lá para Ezequiel 47, no verso 5. Mediu mais 1000 côvados e já era um ribeiro que não se podia atravessar a pé, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar a pé, águas profundas. É aí que Deus quer nos levar, é aí que o Espírito Santo nos quer levar, para águas profundas. O que acontece enquanto o teu joelhinho está na terra? Você tem firmeza, teu joelhinho está, quer dizer, a água está no teu joelho, você tem firmeza. Você vai na praia, você tem medo, vai entrando devagarzinho. Opa, a água deu no joelho, quer dizer que a onda vai dar aqui mais ou menos, então beleza. A água na cintura no máximo, né? Os bombeiros falam na praia, água na cintura é o máximo para quem não sabe nadar. Mais do que isso, se vier uma onda, você corre o risco de morrer afogado. Então, enquanto a água está no teu joelho, enquanto a água está na tua cintura, você tem segurança. Você ainda não está entregue totalmente. Se vier uma onda, se vier, você ainda tem aonde você se firmar. Mas o Senhor, eu estou falando naturalmente, mas espiritualmente, o Senhor quer nos levar para águas profundas, onde a teu pé não vai encostar no chão. Onde você não vai ter a segurança das coisas, você não vai se agarrar em nada desse mundo mais. Nada deste mundo mais vai te prender, nada desse mundo mais vai te segurar. O que vai acontecer com você? São João 3,8, olha que Jesus fala. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8. O que Deus quer te levar para águas profundas?
Por que que Ele quer que você perca a segurança de estar firmado aqui nas coisas deste mundo? São João 3,8, Jesus fala assim, ó, o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Senhor quer te levar para águas profundas porque Ele quer governar a tua vida. Ele quer dirigir os teus passos. Ele quer dominar o teu ser. Aleluia! Você tem que permitir que o Espírito Santo te guie, te dirige. O Espírito Santo quer ter liberdade para fazer como ele faz lá em Atos. Lá a igreja está reunida em Antioquia, tinha muita gente ali naquele lugar, orando, buscando a Deus, se consagrando. Mas disse o Espírito Santo, separar-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Aleluia! Eles estavam em águas profundas, aleluia! Então o Espírito Santo tinha liberdade. O Espírito Santo sabia que no momento que ele chamasse, aleluia, Barnabé e Paulo, eles não iam dizer, não, eu não posso ir nessa viagem missionária, porque, olha, eu estou preocupado com meu pai, eu estou preocupado com a minha mãe, eu estou preocupado com os meus amigos, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Eles não tinham, eles estavam em águas profundas. Por isso o Espírito Santo pode dizer, olha, separar-me, eu tenho uma obra na vida deles, eu vou enviar eles, aleluia, eles vão viajar pregando o Evangelho, eles vão viajar ganhando almas. Nada mais prendia eles nesta terra, águas profundas, aleluia. É aí que o Senhor quer nos levar. A igreja hoje, aleluia, está com medo de águas profundas. A maioria dos crentes quer ter aqui, ó, quer estar ligado na terra, quer estar firmado na terra, quer estar firmado com a raiz, não na palavra de Deus, raiz na terra, firmado nas coisas desse mundo. Não, irmão, Deus quer te levar para águas profundas, aleluia, porque Ele quer governar e quer dirigir a tua vida, porque Ele quer fazer coisas maravilhosas em você e através de você. Paulo fala, quem deseja o ministério, o que ele fala? Coitado, misericórdia. Não, excelente coisa deseja. Excelente coisa deseja, irmão. Jesus disse para os seus discípulos, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, os ceifeiros. Pouca gente quer se envolver na obra, pouca gente quer se envolver no reino de Deus. Irmão, não estou falando só de ser pastor, não. Missionário. Irmão, nós conhecemos, teve aqui o irmão que foi lá para um país comunista, lá, o que ele fez? Sabia que eles precisavam de ajuda humanitária, estudou na área da saúde e foi para lá na área da saúde, mas o objetivo dele era trabalhar na área da saúde? Não, era evangelizar. Mas o meio pelo qual ele não podia chegar lá naquele país e dizer, eu sou um pastor, vim aqui, só, pode ir embora. Não queremos você aqui não. Mas Deus deu para ele sabedoria, ele estudou na área da saúde, ele está lá na área da saúde. Trabalhando na área da saúde, Deus está dando oportunidade para ele pregar na área da saúde. Amém? Tem médicos cristãos no Brasil que vão, quando tem essas catástrofes, essas coisas, eles estão lá. Mas eles estão lá para socorrer e, ao mesmo tempo, para pregar o Evangelho. Eu ouvi de uma família aqui do Brasil, ele era médico, acho que a esposa era médica também. Na época, há muitos anos atrás, não sei se eles ainda estão, eles deixaram tudo aqui e foram morar no Afeganistão. Irmão, Afeganistão. Por quê? Porque eles queriam servir a Deus lá, pregando o Evangelho, exercendo a medicina, mas pregando o Evangelho. E assim, irmãos, Deus faz. E assim Deus vai trabalhando. Quem deseja servir ao Senhor, excelente coisa deseja. Aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Se você não servir a Deus, tudo que você fizer nessa terra aqui, não tem valor nenhum diante de Deus. Tem valor aqui. Aqui você pode ter 3, 4 casas, 4, 5 carros. Aqui você pode ter milhões na tua poupança. Quando você morrer, isso aqui vai ficar tudo. Você não leva nada. E Deus não vai... No dia que você chegar diante de Deus, Deus vai pedir, ô anjo, quantas escrituras ele tem? Para me ver quantos galardão eu vou dar para ele. Quanto que carro ele tinha. Quanto mais dinheiro ele tem, mais galardão. Não. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Jesus disse assim, ó. Qualquer que der um copo que for de água fria a qualquer um dos meus discípulos,
de maneira nenhuma perderá o seu galardão no reino dos céus. Um copo de água fria para aquele que está fazendo a obra de Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Amém? Vá para águas profundas, vai para onde o Senhor quer te levar. Gálatas 5:22. Se você deixar o Espírito Santo inundar o teu ser, como é que vai estar a tua vida? Olha aqui, olha o fruto que o Espírito Santo produz na tua vida. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Alguma destas coisas aqui você não queria ter na tua vida? Alguma destas coisas aqui, se tiver na tua vida, vai te prejudicar? Quantos crentes hoje não têm amor? Quantos crentes não têm gozo? Gozo é aquela alegria, aquela alegria constante no teu coração. Como o Alan estava ministrando aqui na hora do louvor, Paulo e Silas foram açoitados, foram lançados no cárcere interior, os pés estavam presos no tronco, mas eles estavam fazendo o que perto da meia-noite? Louvando ao Senhor. Por quê? Porque eles tinham uma obrigação, vocês têm que adorar. Não. Estavam louvando porque tinha gozo no coração, aleluia. Quem tem gozo no coração, a situação pode estar difícil, pode estar passando luta, pode estar passando por prova, pode estar passando pela maior tribulação da vida, ele está louvando ao Senhor, aleluia. Ele é igual Jó, pode acontecer o que for, ele não blasfema do nome do Senhor, ele não volta atrás na sua caminhada, aleluia. Ele diz, Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é gozo no coração. Paz, quantas pessoas não têm paz? É uma tribulação, vive atribulado, uma vida toda atribulada. Paz que excede a todo entendimento, aleluia. É a paz que fez Daniel receber o decreto do rei. Tinha ameaça ali da cova dos leões. Eu vou orar, aleluia. Eu vou buscar o Senhor. Pode abrir a janela, vamos fechar a janela, Daniel. Vamos esconder a sua oração. Não, abre a janela, aleluia. Eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Pode abrir a janela, aleluia. A paz que excede a todo entendimento está no meu coração. Vão te lançar na cova dos leões. Não estou preocupado com a cova dos leões, aleluia. Eu estou preocupado com o meu Deus, aleluia. Quando ele sai da cova, ele sai com raiva do rei? Não. O rei vive para sempre. O meu Deus mandou seu anjo, fechou a boca do leão, porque não foi encontrado em mim iniquidade, rei. Eu não fiz nada contra o Senhor. Ele continuou ali servindo do lado do rei. Paz no coração, aleluia. Longanimidade. Aquele sentimento ali que Jesus conta ali na parábola ali aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, os ladrões encontraram no caminho, espancaram ele, roubaram tudo ele, largaram ele como morto, passou um monte de gente de largo, ninguém queria se envolver naquilo lá, ninguém queria socorrer aquele homem, mas de repente está passando um samaritano, olha para aquele homem, se compadece dele, aleluia, coloca ele sobre a sua cavalgadura, leva ele para uma estalagem, cuida dele, cuida das feridas, fala para o dono da estalagem, ó, eu tenho que seguir viagem, mas cuida dele, aleluia, eu vou deixar um dinheiro aqui para cobrir as despesas, e se você gastar algo mais, quando eu voltar eu cubro essa despesa. Aleluia, esse sentimento, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O Espírito nos dá isso aí, mansidão, temperança. A gente não é aquela pessoa que briga com todo mundo e, meu Deus do céu, não. Mansidão, temperança, é isso que Deus quer gerar dentro de você. Fruto do Espírito Santo. Por isso Ele quer te levar para águas mais profundas, porque Ele quer trabalhar lá dentro do teu interior, Ele quer trabalhar lá dentro do teu ser, aleluia. Porque esse é o agir do Espírito. Vamos voltar lá para Ezequiel 47. Foi levado a águas profundas, no verso 5, águas que não podiam se atravessar a pé, só a nado, aleluia. Vou ler a partir do 6. Disse-me, viste isto, filho do homem?
E levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. E tendo voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. Olha onde ele passa, no deserto, e entra no mar morto. E sendo levadas ao mar, tornar-se-ão as suas águas saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engede até Englaim. E haverá, aleluia, lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como um peixe do mar grande em multidão excessiva, aleluia. Os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal, junto ao ribeiro, à sua margem de um e de outro lado. Nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. O Espírito Santo de Deus gera vida. Entrou no deserto, árvore de um lado, árvore do outro, animais de um lado, animais do outro, pássaro de um lado, pássaro do outro. No rio, uma multidão de peixes, aleluia. E ele entra no mar morto. O mar é morto porque ele não tem vida, tamanha quantidade de sal que tem naquele lar. Mas ali Deus está falando profeticamente e espiritualmente. Quando esta água, aleluia, que significa o mover do Espírito, chega ali, aleluia, a morte vai embora, a esterilidade vai embora, aleluia, a vida vem. Aleluia, porque é o Espírito Santo que gera a vida, é o Espírito que vivifica. A palavra de Deus diz, a carne não serve para nada, é o Espírito que vivifica. Se você viver segundo a carne, você vai morrer, mas se você viver segundo o Espírito, você vai viver, aleluia. Por isso você tem que deixar o Espírito te levar para águas profundas. Você não tem que ter medo do agir, do mover do Espírito. Você tem que confiar no agir do Espírito, porque o Espírito Santo vai te levar para gerar vida em você e através de você. Porque no verso 12 diz que as folhas destas árvores, aleluia, serão o que? Remédio, o seu fruto será comida. Deus vai usar a tua vida para abençoar outros, para curar outros, para alimentar outros, aleluia. Por isso Deus quer te levar para águas mais profundas. Não fica contente com água no tornozelo, é sinal de perigo. Água no teu tornozelo é sinal de perigo. Água no teu joelho ou na tua cintura, glória a Deus, você já entendeu, aleluia, mas não pode parar, é necessário continuar caminhando, aleluia. Quando você entrar, aleluia, na dimensão do Espírito, aleluia, quando o Espírito te levar, aleluia, e puder conduzir a sua vida, como Jesus falou, aquele que o Espírito está nele, aleluia, ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, aleluia. Deixa o Espírito guiar, deixa o Espírito dirigir, deixa o Espírito conduzir a tua vida, porque ele vai conduzir para a vida. A tua vida será abençoada. O que ele vai gerar dentro de você, lembra lá de Gálatas 5:22, não vai ter morte, não vai ter esterilidade, não vai ter nada ali que prejudique a tua vida, nada ali vai te fazer você olhar e dizer, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Por que eu fui me envolver dessa maneira? Por que eu fui buscar dessa maneira? Não, quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós somos abençoados, mais cheios nós somos, aleluia, mais Deus transforma a nossa vida. É isso que Deus quer mostrar para nós. Olha para a vida de Moisés. Moisés viveu 40 anos como príncipe no Egito. O que ele fez para o reino de Deus nesses 40 anos? Tinha toda a riqueza e a sabedoria do Egito. O que adiantou? Em Atos, no capítulo 7, quando Estevão está fazendo o seu discurso, está pregando, ele fala que Moisés era varão poderoso em obras e palavras, enquanto ele era um príncipe no Egito. O que ele produziu espiritualmente? Nesses 40 anos de riqueza, de glória, de sabedoria desse mundo, pensa bem, o que ele produziu? Nada. O coração dele estava tão cheio de orgulho, que a única coisa que ele fez foi assassinar um egípcio. Gerou morte, não gerou vida.
Moisés estava cheio da riqueza do Egito, cheio da sabedoria desse mundo, mas isto levou ele para gerar morte. Não gerou vida, não gerou bênção, não gerou nada de bom para ele, teve que fugir. Mas quando ele passa 40 anos lá em Midian, aleluia, e ele se esvazia de toda a sabedoria deste mundo, ele se esvazia do orgulho, ele se esvazia da arrogância, ele se esvazia de tudo, ele se esvazia do dinheiro, não tem mais o dinheiro do Egito, agora ele é um simples pastor de ovelhas, mas Deus chama esse simples pastor de ovelhas, agora ele não é mais um varão poderoso em obras e palavras, agora ele é alguém que gagueja ao falar, alguém que não tem mais aquela autoconfiança, que não tem mais aquela arrogância, ele até gagueja para falar, ele tem dificuldade de falar. E Deus fala, não, chama Arão teu irmão, aleluia. Arão ainda tem a desenvoltura no falar, você fala com ele e ele fala com o povo, ele fala com o faraó. Então ele vai agora ali, sendo ajudado pelo seu irmão para falar, porque ele não tem mais arrogância nele no falar, ele está vazio completamente de si mesmo. Mas agora ele está entregue no Espírito. E aí o Espírito pode encher a vida de Moisés. E a Bíblia diz, nunca mais se levantou um homem como Moisés, a quem Deus usou e manifestou através dele sinais, prodígios e maravilhas aos olhos de todo o Egito. Se a gente olhar no Velho Testamento todinho, até Jesus, ninguém foi usado como Moisés. Quando chega Jesus, Jesus está acima. Mas no Velho Testamento, de homens como nós, ninguém foi mais cheio do que Moisés. Ninguém foi mais usado do que Moisés. Alguém que viu Deus face a face, alguém que passou tanto tempo na presença de Deus que a pele do seu rosto começa a resplandecer, impregnado com a glória de Deus. É isso que o Espírito Santo gera em nós. É isso que o Espírito Santo gera em nós. É isso que Ele quer gerar na tua vida e na minha vida. Feche teus olhos. Curve a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Senhor, as águas que o Senhor mostra ali profeticamente faz referência ao teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus que gera vida. O Espírito Santo de Deus que sara. Onde ele chega, a vida chega. Onde ele chega, a morte e a esterilidade vai embora. Onde ele chega, aleluia, tudo é curado, tudo é sarado, tudo é transformado. Esse é o mover do Espírito Santo, aleluia. Oh, Santo Deus, aleluia. E nós sejamos, ó Pai, aleluia, não aqueles que ficam com água somente nos seus tornozelos. E nós não sejamos somente aqueles que têm águas pelos seus joelhos. E não sejamos somente aqueles que têm a água pela cintura e acham que está bom. E acham que não precisa de mais nada, não. Mas que nós possamos nos entregar completamente, inteiramente. Como aquele, Senhor amado, que entra no rio do Espírito, onde ele não tem mais os seus pés no chão, onde ele não está mais preso pelas coisas deste mundo, mas ele está completamente, aleluia, sendo levado pelo Espírito Santo de Deus. E assim nós possamos colocar as nossas vidas na tua presença, nas tuas mãos. Sejamos guiados, dirigidos pelo teu Espírito Santo, como Jesus falou. Sejamos como o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas não, Senhor, da nossa mente, não da carne. Não, mas no mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No mover do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, Senhor, é isso que nós precisamos. É isso que nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus.